Muito boa tarde a todos. Vamos dar início ao debate que promovemos hoje aqui na Feira do Livro. Este é o segundo dia deste evento e para nós é o primeiro debate que promovemos este ano. Um debate que é muito adequado ao dia em questão e que fizemos muita questão em fazê-lo neste mesmo dia, que é o Dia Mundial do Ambiente, um dia marcante para todos nós, e lançar neste dia um livro sobre a sustentabilidade e sobre o desafio da sustentabilidade é para a editora da Universidade Católica um privilégio. Obrigada pelo desafio ao autor, ao João Bengrovios Menezes, que é um dos oradores deste debate. Com ele também temos a Rita Nabeiro, que é administradora do Grupo Nabeiro e presidente do Business Council for Sustainable Development em Portugal, e o Dr. Jorge Moreira da Silva, subsecretário-geral da ONU e diretor executivo da ONOPS. Este debate vai ser moderado pelo jornalista da Visão, Luís Ribeiro, a quem eu passo desde já a palavra para começarmos então este debate. Muito obrigada a todos pela vossa presença e um bom evento. Obrigada. Obrigado. Boa tarde a todos. Bem-vindos ao lançamento de um livro que nos convida a pensar e a agir de forma diferente no mundo empresarial. Tenho o prazer de apresentar um livro de uma pessoa que admiro em partes iguais pelos seus conhecimentos e ética de trabalho, mas também pela paixão e energia que põe em tudo o que se mete. Quem o conhece sabe que é assim. E também o privilégio que me dá de estar aqui com mais outras duas pessoas admiráveis, cada uma à sua maneira. O Jorge Moreira da Silva, que eu tive o prazer e o privilégio também de conhecer quando foi Ministro do Ambiente e de entrevistar. Aliás, deixou muitas saudades. E a Rita Nabeiro, que é administradora de um grupo icónico, uma empresa icónica em Portugal e com um reconhecido trabalho na sustentabilidade. Ora, o João propõe-nos aqui um guia prático, acessível e atual para que as empresas portuguesas integrem sustentabilidade ambiental nas suas práticas, não como um gesto de boa vontade, mas sim de uma forma estrutural, como fator estratégico e de competitividade. Todos nós sabemos, e gostava que o João também falasse um pouco sobre isto, uma empresa ambientalmente sustentável também é financeiramente mais sustentável. João, o que é que te motivou a escrever este livro e de que forma é que tu esperas ajudar as empresas a ultrapassar este, parafraseando, livro Desafio da Sustentabilidade? Então, boa tarde a todas e a todos. Agradecer à editora, agradecer aos presentes, à Rita, ao Jorge, ao Luís, agradecer à maravilhosa equipa VCS de Portugal, que nunca falha, e todos os outros que vieram. Isto é, começando talvez por uma nota introdutória um bocadinho à filme do Woody Allen. Curiosamente, aquilo que me deu balanço e que justifica, de certo modo, a construção deste livro foi uma experiência profissional recente no BCS de Portugal, que, por lapso, desde logo meu, não aparece na badana do livro, na apresentação do autor. Portanto, a experiência que justifica, dá embalo, dá conteúdo ao livro, e um certo sentido de urgência também ao livro, não aparece referida na apresentação do autor. Mas foi muito isso, eu tive uma experiência muito intensa e pela qual estou muito grato, e muito rica em termos de aprendizagens e também de conhecimento daquilo que é o tecido empresarial em Portugal, as dificuldades que as empresas têm em repensar-se, em repensar as suas cadeias de valor, os seus modelos de negócio, as suas estratégias, no sentido de também conseguirem criar valor para as pessoas e para o planeta, não ser só sobre dinheiro, também terem um propósito para além disso, serem capazes de criar bem-estar social, serem ecologicamente corretas, se quiserem, e a dificuldade com que elas se confrontavam. E, portanto, a ideia de fazer um manual prático foi muito, e com toda a humildade, e sujeito a múltiplos aperfeiçoamentos futuros, certamente, mas foi muito dizer, olha, está aqui, não há desculpa para não começar o caminho. Foi essa a ideia. Porque, quer dizer, o livro estrutura-se passo a passo, aquilo que eu penso que são os passos necessários para incorporar os temas que nós designamos ESG na gíria própria, os temas ambientais, sociais e de boa governação, de ética de gestão, e começa pela etapa típica de qualquer plano estratégico, de qualquer processo de planeamento ou de reflexão estratégica, que é onde é que eu estou. E por uma análise de diagnóstico, dito assim, de onde é que eu estou do ponto de vista dos impactos, dos riscos, das dependências da minha cadeia de valor no que toca à dimensão humana, à dimensão social, à dimensão ambiental e outras também mais, que as empresas estão mais habituadas, mas sobretudo focando mais estas. E depois então, face ao lugar onde eu estou, o que é que eu posso ambicionar ser
e o que é que isso pode trazer em termos de resultados, também económico-financeiros, porque a sustentabilidade é e vai ser cada vez mais um fator de competitividade. Porquê? Porque há um novo perfil de consumidores, um novo perfil de investidores, um novo perfil de colaboradores, trabalhadores, etc., a querer propósito do que consomem, no que investem, no que fazem. E mesmo que haja alguns retrocessos, a sustentabilidade teve aqui um hype, não é? Agora há 2, 3 anos, agora parece estar numa espécie de retrocesso, e estamos todos um bocadinho deprimidos com isso, mas se calhar é o momento de começar a ganhar consistência e separar o trigo do joio e perceber quem é que estava realmente a sentir a transformação e a fazê-lo por acreditar que isso é necessário, não só para o planeta e para a sociedade das coisas, mas também para a competitividade dos seus negócios, e aqueles que estavam a fazer só por relações públicas, desacreditados no processo. Então eu acho que agora sim pode começar o desafio. E nada como haver manuais práticos, e com toda a humildade foi o meu contributo da experiência recente que tive. Falar em manuais práticos, nada melhor do que ter a prática a ensinar-nos. Rita, a sustentabilidade exige sobretudo uma mudança de cultura. Foi difícil envolver as equipas da Delta nessa mudança e, sobretudo, mudar a forma de trabalhar que muitas vezes é enraizada há décadas. Bem, boa tarde e obrigada, João, pelo convite. Eu acho que esta ainda não é uma resposta que esteja algo concluído, é sempre um trabalho contínuo. Na verdade, o nosso grupo tem essa pegada boa, não é? De alguém que é um fundador, que era o meu avô, e que ele, na sua gente, tinha uma preocupação até, sobretudo do ponto de vista social, de criar valor para a comunidade, obviamente campo maior, mas não só, aquele bem-estar económico que depois também se reflete em vários aspectos sociais, e por isso temos ainda alguns projetos que começaram por aí, nomeadamente o projeto do Coração Delta, que tem um trabalho em várias áreas, nomeadamente educação, saúde, para os mais idosos, e esses vários aspectos que muitas vezes nem comunicamos tanto para fora, mas isto é quase um lado paralelo da nossa atividade. O propósito mais profundo e o trabalho que nós temos agora pela frente é uma empresa que começa nos anos 60 com outro tipo de desafios e que chegamos a este momento em que somos já 4.000 colaboradores, estamos presentes em várias partes do mundo, em que temos indústria, em que obviamente também temos a nossa pegada e temos que fazer essa transformação. E o desafio começa precisamente por aí, envolver as pessoas em fazê-las perceber o porquê, não é? Há um propósito que é mais profundo, e se nós isso já o tínhamos, agora é reforçá-lo e até noutros eixos, é reforçar outros pilares, o pilar ambiental, perceber que a componente de governance, como fazemos, como disseminamos esta cultura, e eu reforço muito este aspecto, e que o João já o tocou, que é das pessoas perceberem porque é que estão a fazer esta transformação. A minha sensação, e porque falando já para as equipas e já começámos este caminho, mas ainda há muita coisa para fazer, é que muitas vezes as pessoas não sabem porque é que estão a fazer esta transformação, não percebem porque é que é importante fazer todo o processo da descarbonização, porque é que dentro dos ESGs, porque é que do ponto de vista por exemplo, questões de equidade, diversidade, equidade e inclusão, porque é que são importantes? Porque nós olhamos à nossa volta, não é? E vemos um mundo diverso. Se nós tivermos uma empresa com diversidade, certamente vamos construir empresas melhores e vamos trazer à luz do dia ideias melhores que vão refletir muito mais aquilo que é o nosso contexto. Por isso, começar muito pelo porquê, envolver as pessoas, estamos nessa fase, avaliar, não é? A medir onde é que estamos, não é? Começar também por aí, às vezes é um trabalho, uma fase chata, diria eu, porque se não sabermos medir, não sabemos gerir. E estes indicadores, não podemos estar só agarrados aos indicadores, temos que ir além dos indicadores, mas os indicadores podem ajudar-nos a navegar, pelo menos numa fase inicial, para orientar e sermos até mais assertivos naquilo das ações que temos que implementar. Uma vez mais, se não tivermos esse tal propósito mais profundo e no momento em que vivemos de o afirmar, de o reforçar, acho que poderá haver, ou seja, a causa da sustentabilidade pode perder essa força. Daí que acredito que neste momento não só é de continuar esse trabalho, como também ter coragem, porque há muita gente que quer tirar o pé do acelerador, e neste acelerador não podemos de facto tirar o pé. Até pelo terremoto político que tem havido um pouco por todo o mundo, na Europa sobretudo.
Mas já para falar um bocadinho disso, acho que eu falar também sobre isso com o Jorge, mas Jorge, o João lembra no livro que 69 das 100 maiores economias do mundo são empresas. Ora, com grande poder, como dizia o outro, vem uma grande responsabilidade. A minha pergunta é, as empresas estão a assumir essa responsabilidade com a urgência que a situação existe? Muito obrigado. A primeira palavra é de felicitação ao João. Foi uma honra ter contribuído na contracapa com o parágrafo em relação ao livro. Eu acho que o livro é de facto, um contributo notável, porque desmonta 2 ou 3 mitos, mas também quero dizer que é um prazer estar aqui com o Luís e com a Rita. Quais são os 3 mitos que eu acho que o João desmonta e que respondem à pergunta que o Luís coloca? Em primeiro lugar, o mito da compliance, isto é, que a parte ambiental ou da sustentabilidade é apenas uma matéria de cumprimento de regras, que às empresas o que basicamente está destinado é estar dentro das regras. E o livro diz basicamente que isto é uma oportunidade, é uma responsabilidade, mas é também uma oportunidade. E quem não olhar isto como uma oportunidade vai ficar fora de pista, vai perder parceiros, vai perder clientes, vai perder mercado. O segundo mito que o João desmonta é que isto é apenas aqui. E ele, no livro, fala do aqui e do ali. Portanto, no fundo, coloca o tema da sustentabilidade não apenas numa questão nacional, mas numa questão global. Ora, as empresas não podem olhar para o desafio da sustentabilidade como se fosse uma coisa apenas para o seu quintal, para os seus clientes, para o seu território. As empresas têm uma responsabilidade global num mundo que é interdependente. Portanto, aquilo que nós fizemos em Portugal tem implicações no contexto global. E o terceiro mito que acaba por ser desmontado é o do ambiente versus sustentabilidade. A sustentabilidade é isto, são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, não são os objetivos apenas ambientais. E como a Rita disse, o nosso contributo, o contributo que as empresas têm de dar, é um contributo que olhe também para a dimensão da desigualdade, para a dimensão da competitividade económica e para a dimensão ambiental. Onde é que nós estamos? Eu sou legislador desde 1999, fui para o Parlamento Europeu, como sabem, fui dos deputados europeus mais novos e fui o autor do Sistema Europeu de Comércio de Emissões no início da década de 2000. Se olharmos para onde estamos e onde estamos, é evidente que as empresas internalizaram plenamente a dimensão ambiental, a dimensão da sustentabilidade. O problema é o problema de velocidade. Já não é um problema de trajetória. Eu acho que nós estamos aí na direção correta. Há cada vez mais gente alinhada. Isto já não é uma coisa de ambientalistas ou de ativistas. As empresas sabem que se não venderem verde, perdem. E os consumidores sabem que se não consumirem verde, gastam mais. Mas o problema é o problema de velocidade. E é isto que me inquieta. É olhar para uma tragédia que está à nossa frente, que é a mudança climática, em que a janela se está a fechar, a tragédia da perda de biodiversidade, em que a janela se está a fechar, a tragédia da proliferação de plásticos, em que a janela se está a fechar para não termos um impacto gigantesco no oceano, e sendo a trajetória correta, a velocidade é incompatível com a dimensão da urgência. Portanto, eu acho que o problema já não é um problema de consenso, é um problema de percepção da urgência. Bom, e o João dá aqui um excelente contributo também para acelerar esta transição, aumentar a velocidade de que o Jorge falava. A sustentabilidade ainda é encarada por muitos gestores, infelizmente, como um custo, mas tu defendes que não é uma alavanca de valor, uma alavanca para criar valor. O que eu gostava é que tu nos explicasse um pouco como é que a sustentabilidade pode ajudar uma empresa a crescer, a solidificar-se, a reter e a angariar novos clientes, a conseguir até melhores condições de financiamento. Como é que este caminho pode, efetivamente, tornar também uma empresa mais forte deste ponto de vista financeiro? Talvez sobre isto dizia o Jorge da velocidade, também absolutamente de acordo, estamos na direção certa, já há um consenso, mas de facto agora é uma questão de velocidade. O grande desafio é as soluções ganharem corrida aos problemas. Nós vamos sempre ter problemas, temos é que ser capazes de fazer com que as soluções ganhem corrida aos problemas. Esse é o grande desafio. E para isso as soluções precisam de acelerar de facto
porque os problemas não param de nos desafiar. Mas é isso, problemas vamos tê-los sempre, é uma questão das soluções ganharem essa corrida. O que é que nós podemos fazer para se entranhar o tema da sustentabilidade? E dá-me um bom pretexto para vos dizer que, há pouco dizia que o livro começa com diagnóstico, e na realidade o primeiro diagnóstico que o livro sugere nem é um diagnóstico tão corporativo ou tão organizacional, é um diagnóstico do lugar onde nós estamos, não enquanto empresa ou enquanto organização, mas enquanto pessoa. Foi um capítulo do livro, é um capítulo do livro que teve uma colaboração especial de um projeto chamado Soma Groove, com uma empreendedora, Wanda, que ali está, e que o que é que nos diz? Diz-nos isso, que é, se nós queremos mover o mundo, isto parafraseando Sócrates filósofo, se nós queremos mover o mundo, temos que nos mover a nós próprios primeiro. Primeiro ou em paralelo, mas não podemos esquecer essa dimensão pessoal. Eu penso que o que falta em muitos casos é por trás do gestor, por trás do engenheiro, por trás do político, por trás do cientista, até por trás de outros papéis que possamos assumir na sociedade, de pai, etc. Bom, está um ser humano, alguém que também tem que necessariamente fazer um caminho de conexão com os outros, de conexão com a natureza, sob pena de não encontrar a motivação, que tem que ser uma enorme motivação para fazer face a problemas que são de facto complexos, pôr o pé no acelerador e ajudar a que as soluções ganhem corrida aos problemas. Portanto, eu diria que o primeiro grande desafio é esse desafio de conexão existencial, de conexão pessoal, de fazermos um trabalho. Há quem vá por via do mindfulness, não vou entrar em pormenores, vão ter que espreitar o livro, mas a Soma Groove propõe aqui sim uma metodologia, se quiserem, mas que isso seja de uso e aplicação diária. Depois, eu penso que há aqui também um desafio de competências técnicas e que têm que ser mais democratizadas. O Grupo na Beira é um grupo de uma certa dimensão. Eu noto que empresas mais pequenas têm mais dificuldade em perceber, em responder à pergunta, faço a expressão em inglês, what's in it for me? O que é que isto pode trazer de competitividade no curto prazo? Nós falamos de longo prazo, mas as pequenas empresas têm que lidar com uma série de desafios, e as grandes também, mas sobretudo as pequenas de curto prazo. Bom, e aí, de facto, muitas vezes é que entra a questão de gestão de risco regulatório, por exemplo. A pressão regulatória, porque dizer que há um novo perfil de consumidores, o novo perfil de consumidores, sobretudo em certos segmentos, por exemplo, na alimentação, sente-se logo que tem um impacto na saúde. Na mobilidade também já se sente. Tem benefícios fiscais, não só por isso. Mas o novo perfil de consumidores, eu penso sempre de uma forma muito simples. Em princípio, nenhum de nós que estamos aqui sentados é como o Dexter, não é? Da série Dexter. Em princípio, nós não acordamos a pensar, hoje vou tentar ser pior do que ontem. Se pudermos ser melhores do que ontem, se pudermos, no caso, fazer das opções de consumo atos de cidadania, se eu puder, através das minhas opções de consumo, impactar positivamente os outros e o mundo, a não ser que eu esteja muito desconectado como o Dexter, não seja um psicopata, não é? Entende-se, para quem não viu a série, então eu faço essa opção. E, portanto, há aqui um tema que é um tema, por um lado, democratização das competências da oferta das empresas sobre como, e depois do lado da procura, disponibilizar essa oferta e facilitar com alguns incentivos o acesso à oferta, porque sem dúvida a opção por produtos que tenham impacto positivo no mundo e nas pessoas será certamente natural em cada um de nós. Rita, essa opção já é recompensada pelos stakeholders. Podemos falar aqui dos financiadores, mas nós estamos a pensar sobretudo nos clientes. Os clientes já reconhecem, já identificam e já premiam a sustentabilidade? Eu acredito que cada vez mais, mas também estamos num momento que temos que avaliar, que estamos num momento económico também desafiante, mas há aqui uma palavra que eu acho que é muito importante, que é confiança. E a confiança conquista-se com consistência, com coerência e por isso, por exemplo, no caso do nosso grupo e da Delta em particular, foi conquistando essa imagem de confiança, porque saber que quando se compra aquele produto também ajuda as comunidades a tornarem-se mais resilientes. Tentamos inovar nos nossos processos, nos nossos produtos, tentamos trabalhar com as comunidades e na cadeia de valor. Se me perguntarem, eu acho que aqui também com a humildade de dizer se é tudo perfeito, não. E por isso mesmo nunca é um trabalho que esteja concluído. Há esse desafio e acho que sobretudo as novas gerações cada vez mais estão conscientes destes impactos. Claro que quando se chega ao momento de tomar a decisão, muitas vezes na prateleira, o mais barato às vezes ainda vinga. Mas eu acredito que isso está a mudar. E está a haver uma pressão dos consumidores para que as empresas também mudem. Por isso há uma pressão regulatória por um lado,
mas também há outro tipo de pressões, por isso se estes dois lados trabalharem em conjunto, a parte regulatória, porque não faz muito sentido, se eu estou a criar um produto que se calhar faz menos mal ao ambiente, que tem um contributo para a área social maior, que no fundo alguém, o consumidor, tenha que pagar mais do que outro. Por isso é o contrário. Devíamos incentivar esses produtos a pudessem ser, e que não me custasse, como consumidor, não me custasse mais pagar por um produto ou por outro. E já acontece isso. Vamos ver a indústria automóvel, eu dou este exemplo, não é? Com os veículos elétricos, houve incentivos fiscais para que os carros elétricos, e de facto hoje em dia são uma realidade crescente. Se todos os problemas estão resolvidos, ainda não, obviamente, mas acredito que a confiança e este trabalho, que é um trabalho de uma visão de longo prazo, e esse compromisso de longo prazo, e um compromisso com as próximas gerações, esse compromisso acaba por ser recompensado. Saber que aquela empresa não, de repente, é consistente e que não, de repente, não vai começar a ter outro tipo de atitudes e que vai mudar o seu rumo. Por isso, estes compromissos que hoje em dia, e obviamente que as diretivas nos obrigam, mas ainda bem, eu vejo isto com bons olhos. Claro que o propósito tem que lá estar, eu falo sempre disto, mas de definirmos o que são os nossos objetivos, os nossos compromissos para as metas a curto, médio e longo prazo, e publicamente, isso compromete-nos a fazer mais e melhor, porque eles são públicos, e por isso mesmo fala-se muito do tsunami de regulação e da União Europeia, mas, a meu ver, é importante, e que estamos a acelerar, e de facto a transformação está a acontecer. Infelizmente não está a acontecer ao mesmo ritmo no mundo, e esse é o grande desafio. Há uma questão, Rita, antes de passar a palavra aos nós, quero perguntar uma coisa, porque fala de um tsunami, desse tsunami, mas há um outro tsunami, que é o tsunami comunicacional, que é depois dificultar a vida ao consumidor de saber o que é realmente sustentável e o que é, e agora vou dizer um palavrão, greenwashing. Como é que se ultrapassa isso? Cada vez mais vai haver mais escrutínio às empresas, e também sabemos que com a comunicação que existe, as empresas que quiserem fazer greenwashing também facilmente se desmonta esse discurso e depois isso vai se virar contra elas. Por isso, o mais importante, eu diria, e hoje até temos o outro desafio, que é o oposto, não é? Que é o greenwashing, que é o contrário, que é algumas nem se comprometem, por um lado, com esses compromissos, porque e depois vemos também expressões do países como os Estados Unidos que fazem pressão no sentido oposto. Temos muitas políticas ambientais, diversidade, equidade e inclusão a sofrerem retrocessos. Por isso, temos que nos preocupar com os dois hoje em dia. Exato. Eu acho que é importante comunicar, sobretudo quando é uma comunicação autêntica, genuína, baseada em indicadores, em metas concretas, e que seja a partilha de um caminho e de todo um progresso que a empresa ou que está a fazer. E quando assim é, quando é transparente, eu não vejo mal na comunicação. Agora, quando é só falar e a transformar algo pequenino e amplificar, só para de facto vender que é sustentável, não me parece, também prefiro não comunicar. Jorge, o realismo político é compatível com a urgência ambiental? Ou seja, um político que dê prioridade ao ambiente, ao clima, à sustentabilidade, ao lado social, face ao desenvolvimento económico, consegue ser eleito? Bom, eu não estou na política, eu estou nas Nações Unidas e, portanto, terei muito cuidado com aquilo que direi, até porque tenho fortes limitações, mas direi, hoje é muito mais fácil, porque, de facto, existe um nível de consciencialização da população muito superior há 20 ou 30 anos, quando o Carlos Pimenta, o arquiteto Roberto Teles, tiveram de tomar decisões muito difíceis. O grau de solidão era muito maior do que é hoje. Portanto, é evidente que hoje existe um nível de consciencialização muito maior. Mas eu acho que estamos a perder a noção do global e da dimensão social. E é isso que me está a preocupar, porque na voragem mediática, Luís, e depois dessa área, na voragem mediática, de ir atrás de cada crise que substitui a crise anterior,
nós tendemos a olhar cada vez mais, infelizmente, para a urgência do dia e perder a noção do médio e do longo prazo. Ora, em tudo o que tem a ver com sustentabilidade, o curto prazo não vai funcionar. E hoje vemos que a Cimeira de Belém do Pará, COP30, que vai ter lugar daqui a uns meses, é a cimeira mais importante na área das alterações climáticas desde 2015. Mas como hoje vivemos num momento de guerras comerciais e de guerras, o tema da mudança climática, de alguma maneira, desapareceu. Parece que o produto consegue concentrar-se em mais do que um problema ao mesmo tempo, não é? Mas temos mesmo, eu vou dar aqui 2 ou 3 exemplos. A minha agência, a agência que lidero, a ONOPS, trabalha em 130 países, especialmente em países em conflito. Contextos como Gaza, Ucrânia, Sudão, Somália, Iémen, Mali, Haiti, Myanmar, Birmânia. Estamos nesses sítios. Eu quando estou lá, e eu estou lá, e boa parte da minha vida é nesses sítios, o problema não é se a energia é verde, se é branca, se é preta. As pessoas não têm eletricidade. 700 milhões de pessoas no mundo não têm eletricidade. 2 mil milhões não têm acesso à água potável. 2.400 milhões não têm acesso a saneamento. 1.000 milhões de pessoas deitam-se todos os dias sem uma refeição decente. 1/4 da população no mundo vive em guerra. E, portanto, uma agenda ambiental não pode deixar de atender à dimensão social. E eu acho que isso está a perder no Norte. Isto é, nós no Norte, no hemisfério Norte, quando falamos de questões ambientais e sustentabilidade, estamos a perder de vista o contexto global, porque se, paradoxalmente, conseguíssemos travar a mudança climática no Norte, isto é, 0 emissões, amanhã 0 emissões, podíamos dizer na mesma adeus ao grau e meio, porque os países em desenvolvimento não têm neste momento nenhumas condições para cumprir estes objetivos. Faltam neste momento 2,4 trillion dólares, portanto 2,4 bilhões de dólares por ano para esses países fazerem ação climática, 1,7 trillion só na área da energia. Portanto, esta noção política, voltando ao tema da política, do global, isso, infelizmente, como o populismo vai tomando conta do debate político, não estou a falar de Portugal, estou a falar em geral, o aqui e o agora determina mais do aqui e o ali e hoje e o amanhã. E essa noção do presente e do local, sem atender ao global e às próximas gerações, infelizmente, na economia política está a perder-se. Isso preocupa-me. Quando perguntavas, pode alguém ser eleito defendendo causas ambientais? Talvez se for em casa. Se eu defender causas ambientais ali na rua, ou no meu bairro, ou no meu país, admito que esse discurso tenha alguma tração. Mas se eu disser, vamos ter que nos mobilizar para eletrificar a África, vamos ter que nos mobilizar para ajudar a ter energia solar nos hospitais em Gaza e na Ucrânia, vamos ter que nos mobilizar para ter saneamento no Sudão, eu pergunto quantos daqui conseguiriam ser eleitos com esse discurso. Ora, a verdade é que se nós não conseguirmos fazer isso, podemos dizer adeus aos 17 objetivos da noite sustentável. Isso preocupa. Estamos cada vez mais egoístas. O que é que está a passar? Eu acho que nós temos que voltar ao básico, à conversa básica sobre os problemas e deixarmos narrativas apenas sobre responsabilidade e oportunidade. Vamos falar de clima, então a conversa é esta. Combinamos ter 1,5 graus de aumento da temperatura, certo? Neste momento, se somarmos as metas dos países todos, estamos numa caminhada para 2,6 a 2,9 graus. Os governos todos, os chefes de Estado e de Governo, anunciam nas cimeiras que vamos ser neutrais em carbono em 2050. Eu quero saber o que é que eles vão fazer enquanto estiverem no governo, porque pouco me interessa que se vão comprometer com a neutralidade carbónica para 2050, quando nenhum deles estará nessas funções. Ora, o que está em cima da mesa neste momento, trocado por miúdos, é que neste momento comprometemos a reduzir as emissões em 43% até 2030. Isto é, para termos 1,5 graus até ao final do século, teríamos que ser neutrais em 2050. E para sermos neutrais em 2050, teríamos que reduzir as emissões em 43% até 2030. Vamos reduzir 3%.
E, portanto, neste momento, a conversa séria é dizer o que é que temos que fazer aqui, agora e em termos globais, com políticas a nível nacional e a nível internacional. E eu acho que esta dimensão de urgência e do concreto, e como dizia a Rita, a parte da avaliação, é uma questão essencial. Portanto, eu confesso que estou um bocadinho, como se nota pelo meu tom de voz, estou um bocadinho cansado de narrativas quando vejo que estamos a caminhar para uma situação de não retorno, sem termos esta noção da urgência. E os nossos filhos não nos vão perdoar. Os nossos filhos não nos vão perdoar porque nós tínhamos toda a informação necessária e, apesar disso, não estamos a cumprir. E na biodiversidade ainda é pior. 96% da biodiversidade no mundo, dos mamíferos, somos nós e aquilo que vai parar ao prato. O resto desapareceu. Já não há mais mamíferos. Somos nós e o gado de que nos alimentamos. 72% das aves no mundo é frango. O resto desapareceu. Portanto, esta noção de urgência está a desaparecer e, portanto, eu acho que o discurso político tem que ser um discurso de verdade, de oportunidade, mas não podemos estar só com a conversa das oportunidades, porque é preciso assumir responsabilidades, mesmo que isso custe uma eleição. Mas isso pode reabilitar a próxima geração. Essa é a conversa antiga. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta do público, parece que sim. Senão eu também tenho aqui muita coisa para continuar. Deve chegar cá à frente, não há microfone. Era. Olá, boa tarde. Em primeiro lugar, João, queria felicitar-te pela publicação deste livro e pela reflexão que nos proporcionas. Estamos aqui. E eu queria fazer algumas perguntas à Rita, começando por dizer que a Delta, para mim, tem uma reputação muito positiva, principalmente pelo que eu ouvi do seu fundador e da maneira como normalmente se diz que é público, como a forma como ele valorizava os seus trabalhadores, não é? Portanto, como ele trabalhava essa parte da governança, não é? As perguntas que eu queria fazer, e pegando também na questão também me preocupa, que é do senso de urgência, quer dizer, o senso de urgência, não é? A nossa capacidade de reagir em tempo rápido, não é? Em tempo adequado. Então, Rita, o que eu queria perguntar-te era com relação, deixa-me só buscar aqui só um segundo. Tu disseste, talvez as palavras não tenham sido estas, tu disseste que acreditas que o consumidor está mais aberto a consumir produtos sustentáveis, que está, digamos assim, por outras palavras, mais consciente. A pergunta foi feita em relação à função que tu tens, não é? No grupo Naveiro. A pergunta que eu te faço é: tu disseste que acreditas. Esse acreditar é baseado em informações gerais sobre hábitos de consumo ou são informações que o grupo tem por contacto com os seus clientes? Pergunta. Sim, obrigada pela pergunta e é de facto uma excelente pergunta. Há dados de mercado, não é? E obviamente nós temos um contacto muito próximo com os nossos clientes, porque para além de produzirmos, também comercializamos. Por isso os nossos clientes têm uma relação direta, em particular restaurantes, etc, etc. E restaurantes, hotéis, em grande parte, mas também o consumidor final, quando vamos aos supermercados. E eu estava a dizer isto porque sentimos, em particular, e as alterações climáticas estão-se a fazer sentido. Eu começo com esta minha jornada, porque eu tenho também o chapéu do vinho, e senti e sinto, este ano em particular, os efeitos das alterações climáticas na agricultura, na vinha em particular. Foi aí que também começou todo este processo de transformação, e o café não é diferente. A única coisa que acontece é vamos buscá-lo a várias partes do mundo. E para terem uma ideia, o café mais do que duplicou o preço desde 2019. O Brasil tem vindo a atravessar
períodos de seca, fenómenos climáticos extremos e não só. E por isso, quando as pessoas vão comprar o seu café e estranham, é um dos fatores, não é o único, mas quando estranham porque o café está mais caro, esse é um deles. E começa por aí. Nós não estamos dispostos a pagar €1 por um café. Quando não só toda a cadeia de valor, se formos a perceber como é que ele é apanhado, isto começa por haver essa transformação. Se calhar nesses pequenos atos do nosso dia-a-dia não estamos imediatamente disponíveis para o fazer. Agora, também cabe-nos, a nós, marcas, ter essa humildade de perceber que os consumidores não têm que saber e que não têm que conhecer e explicar o porquê, explicar o que é que está a acontecer e porque é que estamos a fazer este caminho de transformação. E agora, há dados que eu agora não tenho aqui presentes, mas há aqui um senso comum que, por um lado, há a intenção, e lá está, há uma intenção do consumidor de fazer essa escolha mais consciente, mas muitas vezes no momento da tomada de decisão, e sobretudo se for essa pessoa a fazer a despesa, se tiver que comprar e se a carteira falar mais alto, escolhe o mais barato. E infelizmente ainda estamos aí. Agora, há o caminho desse caminho individual, de começarmos a perceber as nossas consciências têm impacto e que nós temos um poder enquanto consumidores também de exigir das marcas, dos nossos governantes também. E cada escolha tem esse impacto e por isso mesmo nós, empresas, temos que fazer esse caminho. Não é rápido, não é imediato, não há uma milagre, porque uma empresa pequena começa hoje e se calhar pode incorporar isto desde o início. Quando temos que fazer a transformação, é um desafio. É um desafio de levar toda a gente a bordo e de explicar-vos o porquê dessa transformação. Mas ela tem que ser feita. Mas, dando aqui este exemplo do café, é simples, eu acho que é perceptível. Já agora, só porque ficou em vir dar um exemplo muito prático e ilustrativo, eu tive a oportunidade numa das COPs, destas conferências do clima de Katowice, de ir a uma prova de vinhos promovida pela região de Bordeaux, que bem conhecemos, e que foi uma iniciativa sob a égide das Nações Unidas, mas que juntou não só a região de Bordeaux, um grupo de jornalistas mais dados à ecologia, como o Luís, e a McCann, uma agência de publicidade de Paris. Então estava bem feito do ponto de vista comunicacional. E o que era? Uma prova de vinhos de um Bordeaux 2050. Nós estamos habituados a vinhos do passado. O que é que fez a região de Bordeaux? Chamou cientistas, se nada se fizer para contrariar estas alterações climáticas, foram buscar como é que será o clima na altura em Bordeaux em 2050, foram buscar castas, as mesmas castas, a países que já têm essas condições climáticas, quer dizer, Espanha, zonas áridas, junto do norte da África também, e produziram um vinho do futuro, um Bordeaux. E fizeram uma prova de vinhos, dando a provar o Bordeaux atual e o Bordeaux do futuro. Depois perde-se completamente a qualidade do vinho. Bordeaux, como região vitivinícola de excelência, perde-se completamente. Nada como provar as alterações climáticas para perceber o que é que está em causa, não é? Seguramente. Mais alguma pergunta? Estou a fazer aqui uma pergunta provocadora aqui ao Jorge e ao João, se me permitirem. Que é, o Jorge falou-nos desta importância, não é, de promovermos esta transição, que sabemos que é obrigatória, mas na verdade nós sabemos que o contexto geopolítico e geoestratégico no mundo não está a ir neste sentido, não é? Estamos num mundo cada vez mais dividido, aqui com 3 blocos, em que a Europa é o único bastião de sustentabilidade, não é? Os Estados Unidos e a China não estão tão preocupados com isto, principalmente com os temas de direitos humanos na China e ambiente nos Estados Unidos. Então como é que, a minha pergunta para o Jorge é, como é que vamos conseguir, mesmo que haja financiamento, convencer estes países menos desenvolvidos a evoluir naquilo que são os objetivos de desenvolvimento sustentável? E para o João, era aí o que é que as empresas podem fazer neste contexto, em que na Europa se calhar vão perder alguma competitividade se tiverem que fazer tudo o que a Rita disse, não é? Reportar, fazer due diligence da cadeia produtiva, etc. Posso? Este tema da pressão entre os pares é essencial. E por isso é que nós nas Nações Unidas, por exemplo, em relação a Gaza, eu não quero derivar a conversa, mas temos estado a dizer, bom, os países têm que colocar pressão nas partes porque não pode haver impunidade. Eu direi, o mesmo se aplica na agenda ambiental. É fundamental que os países, os governos, coloquem pressão entre si, porque nós estamos num contexto global. Se um país fizer menos,
significa que o coletivo não vai funcionar. Ora, nós olhamos muitas vezes para estes tratados internacionais como um somatório de responsabilidades individuais, sem que a falta de responsabilidade de um país não venha a afetar a minha eficiência na prossecução de um determinado objetivo. Portanto, é muito importante que exista esta lógica de transparência e de accountability. Por isso é que o Acordo de Paris é especial em comparação com o Protocolo de Kyoto ou com outros compromissos internacionais. Porquê? Porque existe, eu hoje estou a tentar fugir a jargão tecnocrático, mas porque existe uma coisa chamada stock taking, portanto uma avaliação global que é no fundo dizer o que é que cada país prometeu fazer, o que é que está a fazer e em que é que isso vai influenciar o resultado global. Ora, é essa avaliação coletiva que permite concluir que não estamos a cumprir Paris. Isto é, Paris não está a cumprir Paris, o somatório das metas que os países assumiram para 2030 e para 2050 colocam-nos numa trajetória de 2,7 a 2,9 graus e não 1,5 grau. Quanto à questão dos blocos, e esta é uma questão muito importante, nós não nos podemos limitar a ver o que é que os políticos, os governos estão a proclamar. Porque a economia está a funcionar e os empresários, como a Rita, vão fazer as suas escolhas em função daquilo que gerar maior responsabilidade social e maior competitividade. Ora, se olharmos para os números, nós neste momento temos a China tem mais energia solar instalada do que toda a eletricidade nos Estados Unidos. Isto é, só o solar na China é mais do que toda a eletricidade nos Estados Unidos. A mobilidade elétrica na China e na Europa tem vindo a aumentar. Na Europa duplicou, na China está a triplicar todos os anos. Espera-se que até 2030 50% da eletricidade global seja renovável. Na última década, a instalação de renováveis no mundo duplicou. Portanto, nós estamos numa trajetória inexorável para a mudança climática, mas estamos também numa trajetória inexorável para o esverdeamento da economia. E vai haver vencedores e vencidos. E é muito importante que as empresas percebam que as regras são apenas o mínimo. No fim do dia, quem vai determinar quem vence são os consumidores. Porque de pouco serve, eu não quero meter na casa da Rita, mas pouco serve o Grupo Naveiro limitar-se a cumprir as diretivas comunitárias se noutros países os players quiserem ir além do mínimo, ir ao máximo, porque sabem que os consumidores querem mais. E isso é o que me dá esperança. Eu hoje noto que os consumidores, e já agora os eleitores também, estão mais abertos à mudança e a soluções sustentáveis do que às vezes os líderes antecipam. E portanto eu acho que, como se dizia, dizia-se que o petróleo ia acabar, o uso do petróleo ia acabar quando as reservas de petróleo acabassem. Depois dizíamos que o petróleo ia acabar quando as políticas climáticas acabariam com o uso de petróleo. E hoje acho que o uso de petróleo vai acabar porque os consumidores não querem petróleo. E portanto já não é a reserva existente ou a política a determinar. No fim do dia, os consumidores, os eleitores estão cada vez mais exigentes e partidos políticos e líderes partidários e líderes empresariais não perceberem isto, vão perder o jogo. Sim, Filipe, eu comparo muito a transição para a sustentabilidade, temos 3 minutos, não é? Com a transformação digital. As empresas demoraram a perceber os benefícios e a necessidade e a obrigatoriedade de fazer a transição digital, toda essa transformação no início do século. Muitas já desapareceram do mapa, outras perderam claramente competitividade. Portanto, esta onda transformadora é do mesmo género. Aquelas que não estão a perceber o que está a passar, estão a olhar pelo retrovisor, a conduzir as empresas a olhar para o retrovisor e a não olhar para a frente. O que é que podem fazer já as pequenas empresas? Eu acho que o primeiro selling point, ou a primeira, digamos, grande vantagem para as empresas é que aquilo que é bom para o ambiente muitas vezes é bom para a carteira, para a economia. Por exemplo, quando nós poupamos eletricidade, poupamos matérias-primas, diminuímos a intensidade de resíduos, água, outros elementos da cadeia de valor, estamos ao final do mês com uma estrutura de custos mais magra e ao mesmo tempo estamos a poupar recursos naturais. Ou quando nós acedemos a subsídios europeus, neste caso no contexto europeu, ou nacionais, que estimulam a transição, ou quando temos crédito mais barato, ou fazemos uma emissão de obrigações verdes, ou quando temos novos nichos, novos segmentos de consumidores,
é muito interessante porque as empresas, durante décadas, até em meados do século XX, a ideia era ser o mais eficientes possível. Os primeiros teóricos de gestão foram engenheiros e era produzir o máximo comércio e economias de escala possível para inundar o mercado de produtos. E, portanto, eram voltadas para dentro, para a produção. Depois apareceram uns tipos aí, faço a expressão, nos anos 60, 70, ou 50, 60, melhor, das ciências humanas, da psicologia, das sociologias, a dizer, atenção, que há ali um ET, um ser que é o cliente. Se nós podemos fazer com imenso barato, eficiência e até com qualidade, mas se nem quiser comprar o que nós temos para vender, isto não vai correr bem. Portanto, temos de nos voltar para fora. E agora há que compreender que esse ET, passa a expressão, já não basta ir ao encontro daquilo que são as suas necessidades funcionais e até simbólicas, ou essas necessidades funcionais e simbólicas, alargar o perímetro para aspectos como mais abrangentes, também como dizia o Jorge, mais para além do imediato e do seu interesse pessoal direto e imediato, material, que é o de ter, através do consumo, impactos positivos. Lá está, não somos como o Dexter, espero, impactos positivos nos outros e no planeta. Quer dizer, parece-me ser uma coisa relativamente natural de esperar de cada ser humano. Só porque vamos concluir, só dizer, o livro abre com um verso do Tolentino e que diz, mais ou menos, a vida é um pau de fósforo escasso demais para o milagre do fogo. Nós ficaremos sempre aquém do necessário, será sempre possível. Como dizia a Sofia, morreremos sempre em algum lugar do inacabado, mas temos é que estar a caminho. Obrigado, João. Excelente mensagem para acabar. Não quer que vá melhor. Obrigado também.